A parábola do rico e Lázaro, com visão gramatical. O que é uma parábola? É um substantivo feminino, uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. Entenda por que a parábola do rico e Lázaro não era no sentido literal, usando a gramática da língua portuguesa. Parábola registrada em Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Primeiro ponto, era uma narrativa. Narrativa, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Reparou? Eram acontecimentos encadeados, as narrativas de Jesus eram muito bem organizadas, mas eram reais ou imaginárias? A resposta está no eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem usada tanto na forma oral como escrita, com o intuito de amenizar algumas palavras ou expressões que poderiam soar de maneira desagradável, porém sem alterar o sentido da mensagem que se deseja passar. Um exemplo ocorre muitas vezes ao dar a notícia sobre a morte de alguém. Na figura de linguagem dos judeus, os judeus usavam o eufemismo para suavizar a morte de alguém, dizendo que a pessoa falecida foi para o seio de Abraão. Então o Messias Jesus, por meio desta figura de linguagem eufemismo, fez uma narrativa alegórica, uma parábola para mostrar como seria de forma indireta a ressurreição dos mortos. Nada aconteceu no ato da morte dos dois. Alguns exemplos de eufemismo de suavizar um falecimento: que Deus o tenha em um bom lugar. Infelizmente foi para a cidade do pé junto. Que Deus receba a sua alma. Que descanse em paz. Está descansando nos braços do Pai, entre outras. Mas isto são só especulações e figura de linguagem. Ninguém ao certo tem a confirmação, nem a certeza do que se está falando no sentido depois da morte. São pensamentos coletivos, que se formaram em crenças populares, sendo que o próprio Senhor Jesus sabia por meio desta parábola, e passou sua mensagem no sentido indireto. Segundo ponto, a analogia. A analogia pode significar, como dito, uma relação de semelhança. Análogo é parecido, afim, que se funda ou se baseia em algo semelhante. Também se chama analogia o processo de formar palavras a partir de outras já existentes. Reparou? A semelhança do assunto foi simplesmente baseada no eufemismo, na figura de linguagem dos judeus. Outras semelhanças, nos versos de Lucas capítulo 16 versículo 31, Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa semelhança criada por Jesus foi no sentido que, ele mesmo ressuscite, o irmão não acreditariam, mas eles seriam julgados pela lei deixada por Moisés, no qual, naquele tempo, deveriam observar. Outras semelhanças: o rico representa os bodes do lado esquerdo de Jesus no juízo, e do ladrão incrédulo na cruz, que não entrou no descanso eterno. Mateus, capítulo 25 versículos 32 e 41. Capítulo 27 versículo 38. Aliás, o sistema religioso torcem este eufemismo de Jesus, com o ladrão que se arrependeu na cruz. Jesus falou que ele estaria no paraíso dele, hoje mesmo. Lucas, capítulo 23 versículos 42 e 43. Mas na verdade, o sopro de vida dele é quem voltaria para Jesus na hora do falecimento, e ficaria no sossego e no descanso de paz eterna. E sobre o entrar no reino, ele irá também reinar com Messias 1000 anos depois da ressurreição dos justos. Voltando às semelhanças, o rico também representava os vasos de ira. Romanos capítulo 9 versículo 22. E serão lançados no lago de fogo, no dia da ressurreição dos ímpios. O rico dialogando com Abraão representa o diálogo dos ímpios com Jesus no dia do juízo, tanto que não houve mais chance nenhuma do rico ser salvo. Mas o sistema religioso, com suas interpretações equivocadas, acha que aconteceu este diálogo assim que eles morreram. Lázaro representa os que estão no lado direito do Messias Jesus, os justos. Mateus capítulo 25 versículos 33 e 34. Representa também os vasos de sua misericórdia. Romanos capítulo 9 versículo 23. O rico representa o joio,
e Lázaro representa o trigo. O rico será queimado, destruído, sendo que o trigo será guardado em celeiros. Os dois só deverão ser separados no dia da colheita, isto nos fins dos tempos. Mateus, capítulo 13, versículos do 25 ao 30, e versículos 35 ao 43. Abraão, sua semelhança na parábola, é de Jesus Deus Pai, no dia do juízo, usando o unicismo. O rico não tinha um nome, já Lázaro tem um nome reconhecido e registrado por toda a parábola. Terceiro ponto, o Hades. O Hades foi citado no grego, dando a ideia de sepultura do original Seol, vindo do hebraico, mas em algumas versões traduziram erroneamente como inferno, dando a entender que este rico se encontrava lá. Mas as passagens que vamos citar se referem a sepulturas, onde todos que estão mortos nele, junto com os que foram sepultados no mar, serão lançados de lá. Apocalipse capítulo 20 versículos 13 ao 15. Versículo 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Entendeu? O lugar onde estão enterrados os mortos, a morte e o mar deverão os entregar, então não é só o Hades, mas o mar também. Versículo 14. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Entendeu? Como o Hades, que traduzem como o inferno, poderia já ser um lugar de tormento, se este seria jogado no lago de fogo junto com a morte? Versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mas quando aconteceria estes eventos? É óbvio que será depois da ressurreição dos mortos. João capítulo 5 versículo 28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Versículo 29. E sairão os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Uma observação: Deus não age emocionalmente como pensam os religiosos, concernente à vida e à morte eterna. A Bíblia ensina que a morte é a cessação da vida, se não fosse pela segurança da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 18. A morte que experimentamos seria a terminação de nossa existência. É a ressurreição que converte a morte de ser o fim da vida, em ser um sono temporário. Mas não há ressurreição para a segunda morte, porque aqueles que a sofrem são consumidos no lago de fogo. Este será o aniquilamento final. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.